Grande Deus. Abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículo 8 ao 10. É o texto áureo, o texto principal. O mais importante desse tema é esse texto que nós vamos ler. Então nós temos que entender que as nossas palavras, ela tem as suas consequências, os seus efeitos. As nossas palavras têm força e tem alguma aplicação em nossa vida. E a nossa língua, nossos lábios, nossa boca, nossas palavras pode ser usada para o mal, como também para o bem. E surte efeito em nossas vidas as palavras. As palavras influenciam. Tem pessoas que têm esse talento, esse dom da persuasão, da argumentação. Faz a cabeça de muita gente, influencia muita gente. Então nós temos que usar o poder da fala, da linguagem, da comunicação para o bem. Temos que comunicar a palavra de Deus, falar o que convém à sã doutrina, disse Paulo a Timóteo. Ao homem de Deus convém falar somente da sã doutrina, porque as más conversações corrompem os bons costumes. E ao homem de Deus convém falar só aquilo que está relacionado à sã doutrina. Em Tiago, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Muitas das vezes nós pecamos com as nossas conversas, com os nossos diálogos, com as nossas perguntas e respostas. Muitas das vezes nós pecamos com as nossas informações ou com os nossos comentários. Muitas das vezes nós pecamos com a nossa linguagem, palavras mal colocadas. Nós às vezes somos injustos com aquilo que nós falamos. Nós se equivocamos muitas das vezes. Então esse estudo, meus irmãos, vai despertar a igreja a vigiar com as palavras e vai produzir sabedoria ao falar na vida do crente. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Por mais que o crente se esforce, eu não vou nem falar do ímpio, porque o ímpio já está escravo mesmo do pecado. Vamos falar do crente. Por mais que o crente se esforce, se dedique, a Bíblia ainda fala que nenhum homem pode dominar a sua língua, domar, domesticar. Às vezes tem pessoas que pegam animais selvagens para amansar, e domesticar, e domá-lo. Mas nenhum homem conseguiu domar, amansar, controlar totalmente, completamente a sua língua. Às vezes o crente consegue, e às vezes não. Por quê? Porque é um mal que não se pode refrear, é um mal descontrolado, sem limite, sem fim. Porque muitas vezes nós falamos mais do que a boca, como diz o linguajar popular, É hora que nós falamos mais do que a boca, falamos o que não nos compete e falamos aquilo que não é devido. Nós falamos às vezes de coisas que não procedem. Nós muitas das vezes ajudamos a propagar e a espalhar coisas que não convém fazer no telefone sem fio do diabo. E muitas das vezes nós estamos desligados, em stand-by. Muitas das vezes nós estamos em modo offline e nem percebemos e nem prestamos atenção no que nós estamos falando. Muitas das vezes sem noção do perigo, muitas das vezes sem avaliar, sem pesar e julgar as palavras. Nós abrimos a boca e soltamos o verbo. E tem pessoas que falam assim: eu falo a verdade mesmo na cara de qualquer um. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal, cheio de podridão, cheio de maldade, perversidade, iniquidade, transgressão, cheio de intenções ruins e maléficas
nós jogamos indiretas, nós falamos coisas querendo dizer outras, e Deus conhece a intenção, mas nenhum homem pôde domar a língua. Muitas das vezes, coisas externas, do lado de fora, situações ou pessoas, às vezes nos estressam, nos irritam, nos tira da graça, perdemos a cabeça. Alguma coisa acontece na nossa vida que nós ficamos com medo, somos provocados e se sentimos ofendidos, e aí nós perdemos a cabeça e soltamos a palavra contra a esposa, contra os filhos, contra o esposo, contra o pastor, contra o irmão, porque nós se irritamos, ficamos com raiva, enfurecidos, irados, e não vigiamos. Muitas vezes nós não estamos atentos e alertas de pé, e aí quando for parar para pensar, já foi, já saiu da boca, tarde demais. E você coloca a mão na cabeça, meu Deus, não era para dizer isso, não era para falar isso, escapou. Porque é um mal indomável, é um animal selvagem, é a língua. Nenhum homem pôde domar a língua. Com ela bendizemos a Deus e Pai, nós louvamos a Deus, adoramos a Deus, glorificamos, exaltamos a Deus, falamos Deus é bom, Deus é amor, glória a Deus, e oramos com nossos lábios, bendizemos a Deus, santo é o Senhor, mas com a mesma língua, com os mesmos lábios, com a mesma boca, amaldiçoamos os homens. Isso está errado. O positivo não se dá com o negativo. Da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga, tem coisa de errado aí. Não pode da mesma fonte sair o bem e sair o mal. Ou é uma coisa ou é outra. Então veja, aí está a nossa vergonha. Que coisa feia para todos nós. Isso acontece com todos, constantemente. Vigiai e orar, vigiar primeiro. Tomar cuidado, se prevenir, se precaver. Controlar as emoções, os sentimentos que te levam a falar alguma coisa que vai entristecer o Espírito Santo, porque depois só resta o lamento e o se arrepender disso. Mais uma vez dito a palavra, ela não volta mais, passado não volta, isso fica, mancha o nosso currículo. Com elas nós louvamos a Deus, mas falamos, aquele bandido tem que cortar a mão dele fora, aquele médico tem que perder o emprego. Com a boca que nós louvamos e adoramos a Deus, nós amaldiçoamos os homens. Aquele viciado lá que roubou aquelas panelas tem que ser esquartejado. Aquela prostituta lá tem que ficar com AIDS mesmo, quem manda ficar se prostituindo? Ele merece mesmo, está pecando. Com a mesma boca que nós louvamos, adoramos a Deus, bendizemos a Deus, nós usamos para amaldiçoar os homens. O Espírito Santo usa a nossa boca para louvar a Deus, mas nós usamos a nossa boca para amaldiçoar os homens, e Satanás usa também a língua de muitos. É um dos membros mais disputados pelo Satanás, por mim, né, pela nossa carne e por Deus. Então Deus, a minha carne, e Satanás disputa esse membro, a língua, a boca, os lábios. Então nós temos que prestar atenção, nós temos que ficar espertos para não cair na tentação, para não entrar na tentação, para não soltar a palavra indevida, porque palavras ditas na hora certa, no momento certo, a pessoa certa, são como maçãs de ouro em salva de prata, diz a palavra de Deus. Nós temos que saber falar, colocar as nossas palavras na hora certa, no momento certo, para a pessoa certa, e, é claro, com todo o controle e maestria. Nós temos que saber se expressar com as palavras, porque por causa de discursos, países entraram em guerra, por causa de debates, pessoas saíram na porrada. Começa xingando, né? Aí vê que não é o bastante, parte pro tapa. Mas começa na onde? Na linguagem, né? Então veja, meus irmãos, o mal